socorro em tempos de tribulação. Porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, tu és o meu escudo, minha força, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Você pode cantar de novo essa parte do refrão, ó. Ó. Não me abalarei, Eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Lucas capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações. Tem um vídeo dessa passagem que eu queria que você assistisse. Leve o barco para onde o lago é mais fundo. E você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! Tiago! João! Venham! Venham! Venham ajudar! Não podemos! Estamos transportando! Já chega, é o bastante. É o bastante. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de homens. Deus nos faz triunfar. Deus me faz triunfar. Você pode repetir isso comigo, por favor? Deus me faz triunfar. Você acredita nisso? Deus me faz triunfar. Queria que você falasse isso com mais convicção. Deus me faz triunfar. Para muitos, essa expressão tornou-se um chavão. É uma pena que, mesmo dentro de uma igreja, algumas pessoas estão perdendo a confiança, estão perdendo a fé, e infelizmente alguns se sentem derrotados e vencidos. Não é o seu caso. Não é o seu caso. Por um tempo parecia que os discípulos estavam nessa situação de derrota. O capítulo 5 fala da pesca maravilhosa, mas essa pesca maravilhosa, ou essa obra, esse agir, essa intervenção miraculosa de Deus na vida deles acontece no final. O texto começa registrando um momento em que esses discípulos estão se sentindo derrotados.
E no decorrer da história você observa bem que a presença de Jesus conduziu aqueles discípulos da derrota para uma vida triunfante, vitoriosa e cheia de esperança. A diferença desse barco, de tantos outros, a diferença da minha vida, da sua vida, com tantas outras vidas, está exatamente nisso, na presença de Jesus. Como que eu e você podemos triunfar sobre as aparentes ou momentâneas derrotas? Como que eu e você podemos superar essas crises? Esses longos, às vezes, períodos de desânimo, de desencanto. Como que nós podemos experimentar essa presença transformadora de Jesus na nossa vida? Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. E Deus vai me fazer triunfar e vai fazer você triunfar e vai glorificar o nome dele na minha vida e na sua vida. E vai me fazer superar as crises e você também, para que o nome dele seja exaltado e eu e você nos tornemos cada vez mais úteis nas mãos dele. Eu queria inicialmente que você pensasse, refletisse sobre essa verdade. Deus me fará triunfar, isso é fato, é bíblico, mas Deus fará isso com propósito. A vitória que Deus concede a mim, o triunfo que Deus concede a mim e a você, é para que o nome dele seja glorificado e para que eu e você sejamos mais úteis nas mãos de Deus. E por isso eu preciso perguntar, você quer uma vida triunfante? Você quer superar os desafios, os obstáculos? Você quer superar esses momentos de tristeza e de desânimo e ser usado por Deus? Eu sei que você quer triunfar, e é até óbvio essa colocação, quem não quer? Mas você quer triunfar com esse propósito, de ser cada vez mais um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para que onde você esteja, você possa influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Eu creio que você vai concordar comigo que nós estamos sempre cercados de pessoas assim, infelizmente se sentindo derrotadas. E isso não é privilégio de uma classe, isso não é privilégio de uma categoria de pessoas, isso não é privilégio de uma classe social, isso não é privilégio de pessoas de uma certa idade, não. Todos nós, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância, podemos experimentar esse tempo de derrota. Mas o que Deus quer fazer comigo e com você é usar a minha vida e a sua vida, para que nós sejamos influência na vida dessas pessoas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é difícil de você constatar isso. Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas? Mas eu e você fomos colocados no lugar certo, para nós mostrarmos para essas pessoas que isso não é o fim, pode ser apenas o começo. Mas como que eu posso, como cristão, pastor, experimentar isso? Em primeiro lugar, meu irmão, eu queria que você anotasse e guardasse isso no seu coração. Em primeiro lugar, não desista tão rápido dos seus sonhos. Não desista tão rápido dos seus sonhos. Os discípulos seguiram a Jesus durante um tempo, provavelmente 3 anos. E à medida que seguiam Jesus, eles iam desenvolvendo, Deus ia desenvolvendo no coração deles um sonho. À medida que eles iam percebendo, iam participando das ações de Jesus, curando pessoas, libertando pessoas, fazendo milagres, os discípulos iam sonhando com o reino de Deus.
Jesus, então, como parte do seu plano, vai à cruz do Calvário. A cruz do Calvário não foi o acidente. A cruz do Calvário estava desde o início nos planos de Deus. Para que eu e você, para que os discípulos fossem homens de fato vencedores e triunfassem sobre as crises, sobre os problemas, era preciso que Jesus fosse à cruz. E ele foi à cruz por mim e por você. Mas isso no início pareceu derrota. Os discípulos haviam seguido a Jesus por 3 anos e meio, alimentado sonhos, alimentado expectativas, e agora o mestre não está mais com eles. Imagine o que significou isso. Tente se transferir ali mentalmente para aquela situação. Muitos desses homens deixaram tudo para seguir a Jesus. Talvez essa tenha sido também a sua experiência o dia que você entregou sua vida a Jesus. Você renunciou a muita coisa. Deixou muita coisa para trás que você entendeu que não era da vontade de Deus que você continuasse vivendo assim. Então você abriu mão. E você começou a sonhar com uma outra vida. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos. Eles sonharam, e agora parece que o castelo havia se desmoronado. Jesus morreu. Não estava mais no meio deles, e agora? O texto nos diz aqui que, tanto esse texto como o texto de Mateus e Marcos, nos diz que eles estavam reunidos e resolveram voltar para pescar. Eles tinham deixado a pesca para seguir a Jesus. A pesca era o meio de sobrevivência deles. Era a vida deles, era a rotina deles. Quando Jesus entrou na vida deles, Jesus colocou uma outra direção, um outro alvo para eles. E assim eles foram, seguindo a Jesus. Mas agora, Jesus não está mais no meio deles. O que nós vamos fazer? Vamos voltar. Vamos voltar para a velha vida. Não passou de um sonho esse negócio de seguir a Jesus. Não passou de um sonho. Nós erramos. E durante um tempo eles ficaram de cabeça baixa, curtindo essa derrota. Tenta imaginar que quadro foi esse, né? Eles estavam ali sentados à beira do mar, quem sabe dentro do barco, olhando um para a cara do outro, e agora, o que nós vamos fazer? Acabou-se o sonho. Então Pedro olhou para os seus amigos e disse assim: vamos pescar. Vamos voltar para a velha vida. Vamos voltar para a velha vida. Nós nunca deveríamos ter deixado aquela vida. Foi um sonho. E assim muitas vezes acontece com a gente. A gente sente claramente a direção de Deus. Deus coloca um sonho na nossa vida. Deus coloca esperança na nossa vida de mudanças, de transformações. E no primeiro obstáculo a gente desanima, a gente desiste, a gente abre mão dos sonhos. Ninguém vive sem sonhos. Sonhar é viver. E a Bíblia nos diz que há uma relação direta entre os sonhos e a nossa felicidade. Por isso que 1 Coríntios diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós, como cristãos, somos sonhadores, mas nós sonhamos os sonhos de Deus. Nós sonhamos com uma vida eterna na presença de Jesus. Nós sonhamos, vivemos nesse sonho. Mas cuidado, meu irmão. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Existe um opositor, existe um adversário, que a Bíblia diz que anda ao nosso derredor. E a especialidade dele é frustrar os seus sonhos, é fazer você desanimar dos seus projetos. Alimente os seus sonhos com a palavra de Deus e com a oração. Senão, você vai se desanimar deles. O inimigo tenta nos fazer desistir de termos uma vida familiar abençoada.
O inimigo tenta nos fazer desistir de sonhar com uma família harmoniosa. O inimigo tenta nos fazer sonhar com uma carreira, desistir de sonhar com uma carreira promissora. O inimigo, de algumas formas, vai nos fazer desistir de sonhar com uma igreja melhor, mais abençoada. De alguma forma, ele vai tentar minar os seus sonhos, porque a Bíblia diz que essa é a especialidade dele. Mas é preciso que você olhe para Jesus, porque a Bíblia diz que ele disse que veio para dar vida e vida em abundância. Sonhe os sonhos de Deus, porque quem sonha os sonhos de Deus nunca é derrotado, é sempre vencedor. A Bíblia diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando eu penso em sonhos, quando eu penso em esperança, me vem à mente a figura do personagem bíblico José. Tudo começou na vida de José com um sonho. Você vai olhar lá na história de José e você vai ver, num determinado momento, a Bíblia registra: e José teve um sonho. Depois você confere lá na sua Bíblia. E José teve um sonho. E aí começou a história dele. A minha história e a sua história começa assim, com um sonho. É uma esperança viva, centralizada na pessoa de Cristo Jesus, de que vai dar certo. Amém. Mas o inimigo vem para matar, roubar e destruir. José sonhou. Mas sabe onde ele foi parar? No fundo do poço. O primeiro lugar de José, a primeira parada de José foi no fundo do poço. E aí você vai lendo a história de José. Você vai pensando assim: pastor, mas que coisa estranha. Ele sonhou os sonhos de Deus e foi para o fundo do poço. E eu digo para você, não parou por aí. Depois do fundo do poço, ele se tornou escravo. Depois de escravo, ele foi para uma prisão. Aí você pensa: pastor, não tem nada pior do que isso. Então, a vida desse homem foi um terror. Ele foi esquecido na prisão. Mas continua lendo a história dele, que ele se torna governador do Egito. De rejeitado pelos seus irmãos, a salvador de uma nação inteira, inclusive da sua família. José nunca desistiu de sonhar os sonhos de Deus. José poderia ter aberto mão. Não, eu tentei. Eu tentei, mas não tive apoio nem da minha família. Eu tentei ser fiel a Deus, eu tentei ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu tinha convicção, mas não tive apoio da família, e depois acabei sendo esquecido na prisão. Deus se esqueceu de mim, eu fui injustiçado. José poderia ter desistido, mas sabe por que José é a figura de um vencedor? Porque José não desistiu rápido dos seus sonhos. Eu quero dizer para os irmãos que, principalmente para a moçada, essa é uma característica da nossa geração. A nossa geração quer as coisas muito rápido, resultados rápidos. E quando eles não vêm, a gente desiste logo deles. As pessoas desistem do casamento no primeiro e segundo ano porque se desentendem, não conseguem se acertar. Não conseguem resolver as diferenças. No período de namoro era uma maravilha, os dois eram santos. Mas aí casou, começaram a aflorar as diferenças. E o sonho começou a ir para o ralo. E muitos desistem de sonhar. Abandonam o casamento. E vou dizer mais para vocês, tem pais que abandonaram os filhos. Tem pais que abandonaram os filhos. Não fizeram isso na justiça, civilmente, mas no coração abandonaram os filhos. Entregaram os filhos para outros cuidarem, porque desistiram de sonhar com uma família abençoada, com filhos ajustados. Tem gente assim. Não desista tão rápido dos seus sonhos.
Não desista tão rápido dos seus sonhos. Todo sonhador de Deus é persistente. Sonhar os sonhos de Deus, porque quem sonha os sonhos de Deus é vencedor. Amém. Eu queria perguntar a você, o que Deus colocou no teu coração, tem colocado ultimamente? Qual a direção de Deus para a sua vida nos últimos tempos? Aquilo que você almeja, que você está entendendo, olha, isso é de Deus. Deus está direcionando para isso. Não desista tão rápido dos seus sonhos. O coração é enganoso. Às vezes, os sonhos não são sonhos de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. A Bíblia nos alerta que o coração é enganoso. Às vezes, os nossos sonhos são projeções apenas da nossa vaidade, da nossa soberba. Temos que tomar cuidado com isso, sim, mas se você alimenta os seus sonhos com a palavra de Deus e a oração, você pode ter certeza que Deus vai filtrar e você vai, de fato, sonhar os sonhos de Deus. E aquilo que for do homem vai cair por terra. Você vai desistir logo mesmo. Mas outros sonhos virão. Quais são os seus sonhos? Os discípulos desistiram logo dos sonhos. Vamos voltar para pescar? Vamos voltar para pescar? Família? Que negócio de fazer família? Isso dá uma dor de cabeça. Não vou casar, não vou mais casar. Desisti da vida, acabou. Já tentei tanto, chega, não quero mais. Quantas vezes nós sepultamos os sonhos de Deus? Não desista logo dos seus sonhos. Em segundo lugar, meu irmão, eu e você precisamos lembrar, Deus nunca perde de vista os seus discípulos. Por isso o fracasso nunca é o ponto final. Você pode repetir comigo? Deus nunca perde de vista os seus discípulos. Por isso, o fracasso nunca é o ponto final. O texto nos diz no versículo 2, e viu 2 barcos junto à praia. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia Sagrada essa expressão, essa palavrinha, esse verbo viu, se referindo a Jesus, você pode entender que foi um olhar diferente. Foi um olhar proposital. Não foi aquele viu que muitas vezes nós vimos apenas uma imagem. Não, Jesus viu o drama, viu o que estava acontecendo com os seus discípulos. Jesus nunca perdeu de vista os seus discípulos. A pescaria fracassou. Não apanharam nada a noite inteira e por isso voltaram para a praia sem peixes e foram lavar as redes e guardar. Mas algo importante estava acontecendo na praia. Jesus estava falando à multidão e vendo Simão e André, seu irmão, recolhendo o material de pesca e lavando as redes. Jesus viu e foi ao encontro dos seus discípulos para encorajá-los a não desistir de sonhar. Na vida, sempre há algo em que fracassamos. E quando isso acontece, logo nós queremos recolher as redes. Nada pior do que um trabalho sem resultado. Nada pior do que nós ficarmos com medo de tentar e fracassar outra vez. Isso talvez tenha acontecido com eles. Já tentamos tantas vezes, vamos voltar para trás, lavar as redes. Mas é importante ter em mente que os olhos de Jesus estão sobre nós. E o fracasso nunca é o ponto final. Porque quanto ao Senhor, a Bíblia diz, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Deus está vendo o seu esforço.
Deus está vendo as suas lágrimas. Amém? Em terceiro lugar, esteja sempre pronto para as novas oportunidades. Havendo desembarcado, eles lavavam as redes. Isso é muito interessante. Por que eles não deixaram as redes sujas? Por que eles não deixaram as redes sujas? Porque assim que eles sentissem que era hora de pescar, era só passar a mão nas redes e irem direto para o mar. Embora eles tivessem fracassado, eles foram lavar as redes. Mantiveram em ordem a sua ferramenta de trabalho para uma eventual oportunidade. É certo que eles nunca imaginavam que essa oportunidade chegaria tão rápido. Devemos estar sempre prontos, porque não sabemos quando Jesus nos dará a oportunidade de fazer algo extraordinário. Quando a oportunidade se abre para você, o que você diz a si mesmo? Você agarra a chance com entusiasmo e você olha para aquela oportunidade e diz assim, eu sei que eu posso, eu vou fazer isso funcionar, ou você abaixa a cabeça e diz, não é possível, isso é impraticável, é difícil demais, eu não creio que isso é possível ser feito. É nesse momento que você escolhe entre o sucesso e o fracasso. Dê a você uma chance de crescer e fazer algo extraordinário para Deus. Esteja pronto para as oportunidades. Hoje nós oramos com os nossos irmãos que estão buscando uma oportunidade de trabalho. A palavra de Deus para vocês aqui é essa: esteja pronto para as oportunidades. Vocês que estão procurando trabalho, que hora que vocês estão levantando? Cadê os currículos? Vocês estão prontos para o trabalho? Você quer ser usado por Deus? Você está pronto para o trabalho? Quando a oportunidade chega, como que você vai receber a oportunidade? Ah, eu acho que não consigo realizar essa tarefa não, isso é muito pesado para mim. Quem sabe, né, o seu patrão, o seu empregador, chegasse para você segunda-feira e dissesse assim, eu tenho um desafio para você. Que palavra você diria para ele? Se agarra com entusiasmo e vai dizer assim, eu vou fazer em nome de Jesus? Ou você tem um cordel de desculpas para dizer, olha, não dá. Uma oração a ser feita. Deus, dá-me a coragem para falhar, pois se eu houver falhado, ao menos terei tentado. Amém? Deus, dá-me coragem para falhar. O problema nosso muitas vezes é esse, a oportunidade vem e nós estamos cheios de medo, porque fomos afetados demais pelo fracasso. Não deu certo uma vez, então estou fechado. Há novas oportunidades, estou fechado. E fica dentro de casa, emburrado, esperando. Vamos recordar? Em primeiro lugar, não desista tão rápido dos seus sonhos. Em segundo lugar, Deus não perdeu você de vista. O fracasso não é o ponto final. Amém? Terceiro lugar, esteja pronto para as oportunidades. Em quarto lugar, Jesus olha para aqueles homens aparentemente fracassados. E no versículo 4, Jesus tem uma palavra para eles. Olha para mim, por favor, na sua Bíblia. Qual a palavra de Jesus para aqueles homens que haviam pescado a noite toda? Lancem as vossas redes. Faze-te ao largo e lance as vossas redes para pescar. Qual é a palavra de Pedro para Jesus? Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Senhor, nós somos pescadores experientes. Tentamos a noite toda, não deu certo. O Senhor esqueceu que nós vivemos disso.
Nós sabemos a hora certa, nós sabemos quando o mar está para peixe. Passamos a noite toda. Mas uma coisa, meus irmãos, fez a diferença na vida de Pedro. Senhor, a minha experiência está dizendo que não vai dar. Mas o Senhor mandou e eu vou fazer. Amém. Ter a palavra de Deus um valor maior que a sua própria experiência. Às vezes nós olhamos para um projeto, às vezes nós olhamos para um desafio e diz, não, vai dar certo. Não. E eu vou dizer para você, a gente como pastor ouve isso demais, quando a gente traz uma ideia nova, um projeto novo, para um ministério, para a igreja. Já ouvi isso demais. Ih, pastor, já tentaram tantas vezes isso aqui, não deu certo, não. Não falta desencorajadores de plantão. Isso nunca vai faltar. Quando Deus colocar um sonho no seu coração, esteja preparado, porque os desencorajadores de plantão vão estar diante de você. Não falta ninguém para dizer assim, ih, nós já tentamos a noite toda. A palavra de Jesus iria contra a experiência. E Pedro resolveu obedecer. O segredo do meu sucesso e do seu sucesso está na obediência à palavra de Jesus e à humildade. Senhor, a experiência diz isso. Pedro teve que reconhecer que havia alguém maior do que ele. A palavra de Deus tem mais autoridade do que a nossa experiência. Acredite nas palavras de Cristo. Ele sabe onde os peixes estão. E você acredita que de fato ele pode encher sua rede? Aqui, meus irmãos, nós estamos em outro ponto decisivo. Você quer triunfar sobre as crises da vida e ser usado por Deus? Obedeça a Jesus. E às vezes, meus irmãos, é assim mesmo. Rede vazia, cansados de tentar. E aí vem uma mensagem como essa e diz assim, não desista. Eu fiquei muito feliz esses dias após o culto, na quarta-feira, um casal me procurou e disse assim, pastor, eu tenho uma coisa para compartilhar com o senhor. Eu havia desistido da minha profissão, do meu trabalho, mas o senhor pregou uma mensagem e eu senti coragem para retomar a minha profissão e o meu trabalho. Meu problema era medo. Em outras palavras, foi isso. É assim que nós somos às vezes, né? A gente desiste dos sonhos muito fácil. Em quinto lugar, confesse diariamente a Deus os seus pecados e reconheça a sua dependência de Deus. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. A confissão dos nossos pecados mantém limpo o canal do fluxo do poder do Espírito Santo. A confissão dos nossos pecados mantém limpo o canal do fluxo do poder do Espírito Santo e afirma a nossa dependência de Deus. Irmãos, o pior inimigo nosso é o orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não existe maior lição a aprender do que a dependência de Deus. Naquele momento, Pedro cai diante de Jesus e confessa os seus pecados e as suas limitações. Em sexto e último lugar, confie na ação sobrenatural de Deus. O texto nos diz que isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. E o outro texto aparece 153 grandes peixes.
contra toda a lógica humana e contra a experiência, Deus agiu soberanamente e surpreendeu os discípulos com milagre. Assim também será com você, se os seus olhos estiverem fixos na pessoa de Jesus. Você descobrirá que as chances são ilimitadas. Abra o seu coração para pensar o impensável, confie nos milagres e na soberania de Deus e se dispõe a fazer coisas extraordinárias para Deus. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João capítulo 4, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu e você não temos o que temer. Vá em frente, faça, creia na ação de Deus. Essa história termina com Jesus dizendo para Pedro, Pedro, doravante você será pescador de homens. E você sabe muito bem como foi a história de Pedro no final. Um pescador fracassado se tornou um grande vitorioso, um homem de Deus, usado tremendamente por Deus. Em primeiro lugar, meu irmão, não desista logo dos seus sonhos. O que aconteceu? O que aconteceu? Não desista logo dos seus sonhos. Deixe Deus essa noite alimentar novamente você com os sonhos dele. Foi a família que desmoronou? Foi um relacionamento que desmoronou? Foi o trabalho que desmoronou? Eu não sei. Alguma coisa jogou você na lona. O que foi que aconteceu? O que fez você depositar os seus sonhos? Esconder os seus sonhos? Sepultar os seus sonhos? Não desista logo dos seus sonhos. Em segundo lugar, Deus não perdeu você de vista. O fracasso é apenas um ponto e vírgula. A sua história está começando. Esteja pronto para as oportunidades. Mantenha suas redes limpas, mantenha suas ferramentas afiadas. A oportunidade vai chegar. Em quarto lugar, obedeça a Jesus. Obedeça a Jesus. Qual é o desafio de obediência que Deus tem colocado diante de você? O desafio de Pedro era lançar as redes depois de uma noite inteira de pescaria frustrada. Esse era o desafio, confiar em Jesus contra toda lógica, contra toda experiência. Esse era o desafio. Qual é o seu desafio de obediência? Eu já ouvi muitos testemunhos a respeito de restauração financeira, exatamente nesse ponto. Pastor, quanto tempo eu ouvi sobre esse negócio de dízimo, de oferta, de consagrar meus bens materiais. Eu nunca dei ouvidos para isso, mas a partir do momento que eu obedeci a Deus, a minha vida mudou. Você crê nisso? Que Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida financeira a partir da sua obediência? Você crê nisso ou não? O problema é que o diabo está falando tanta coisa por aí que a gente já duvida, né? Ah, pastor, esse negócio de dinheiro em igreja é complicado, né? E a gente, como pastor, às vezes fica até com medo de falar isso na igreja agora. Porque a igreja está sendo identificada assim, né? O pastor está sendo identificado assim. A gente fica até receoso. Mas isso é estratégia do maligno. Não deixe o diabo alimentar você com essas coisas erradas. A palavra de Deus diz que se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, ele vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Amém ou não? Se você for fiel no pouco, muito pouco, porque, meus irmãos, venhamos e convenhamos, ser fiel em dízimo e oferta é muito pouco. Às vezes a gente contribui com tudo, né? Com tudo quanto é coisa. Dá dinheiro para tudo quanto é coisa. E às vezes não consegue separar um dízimo e oferta para o avanço do reino de Deus. Por uma questão de obediência.
Qual é o seu desafio de obediência? Dê à palavra de Jesus um valor maior que a sua experiência. Decida obedecer a Jesus. Mantenha uma rotina diária de confissão de pecados. Exercite a sua dependência de Deus. Não julgue que você pode alcançar tudo sozinho. Eu e você dependemos de Deus para tudo na nossa vida. Confesse diariamente a sua dependência de Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso de Ti. A relação que Deus quer manter comigo e com você é essa relação de dependência. É Deus quem vai triunfar. E nós vamos participar da vitória dele. Confie nos milagres, na ação sobrenatural de Deus. 153 grandes peixes. Pastor, mas o mercado está dizendo outra coisa. As pesquisas estão dizendo outra coisa. As estatísticas estão dizendo outra coisa. E daí, meu irmão? Confie na ação sobrenatural de Deus. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Você viu como começou a história? Os homens de cabeça baixa lavando a rede, fracassados. Você viu como terminou a história? A rede cheia, que não tinha mais aonde guardar peixes. Quando Jesus entra na nossa vida e assume a direção da nossa vida e nós obedecemos a Jesus, é isso que acontece. Deus vai abençoar você tanto que a sua rede vai se romper. Amém? Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar os seus negócios. Seja fiel a Ele. Esteja pronto para as oportunidades. A turma que está aí sem emprego, deixa o currículo aí no jeito, viu? Tudo pronto. Tudo pronto. No primeiro sinal, você se apresenta pronto para os desafios. Eu imagino se Jesus falasse para Pedro: Pedro, lança as redes aí ao largo. E Pedro falasse: Senhor, eu queria mais, pelo menos 1 hora, só para a gente dar uma limpada nas redes. Não, lança as redes, Pedro, agora, sob a sua palavra. Nós já tentamos de tudo, mas o Senhor está mandando, eu vou. As redes estão limpinhas, estão prontinhas, está aí. Amém, gente?